Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh, glória. Hoje eu entrei um pouco atrasada. Piedade, bom dia, Beth Queiroz. Glória a Deus, já estava esperando. Eric, que Deus te abençoe. Zelma, paz do Senhor. Todos que estão chegando aí, vão compartilhando. Vamos compartilhando, gente, que é a palavra de Deus para alcançar vidas, em nome de Jesus. Sem delongas, vamos orar, amém? Precisamos, né? Para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, obrigada por essa oportunidade, obrigada pelo dom da vida. Obrigada, Deus. Obrigada pela vida de cada um dos teus filhos, que todos reunidos aqui conosco. Senhor, vamos aprender com a tua palavra. Senhor, vamos esperar algo mais de ti, para a glória do teu nome. E eu te peço, Pai amado, vai de encontro a cada coração. E hoje nós consagramos mais uma vez esse dia ao Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos todos os planos e projetos, porque cremos que o Senhor, que é o dono de toda a sabedoria, há de nos dar estratégias, mostrar, Senhor, revelar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. E em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe. Cleide Rocha, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Esses barulhinhos que chegam aí são as mensagens que vão chegando. Se travar um pouquinho, não esquenta não, tá? Fica aí na intercessão, porque é desafiador, mas Deus é fiel, tá certo? Então vamos lá, Provérbios 18 hoje, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, que às vezes a música é mais alta do que eu penso. Provérbios 18, cadê Provérbios 18? Meu Deus, eu abri aqui. Pronto. Vamos lá? Você já abriu a sua Bíblia, com certeza, porque você já sabe que todos os dias nós vamos ler Provérbios e você tá ligadinho, né? Então, acompanha aí. E abra sua mente, abra o seu coração. Com certeza Deus tem novidade para o dia de hoje, para as nossas vidas, amém? Provérbios 18. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha.
Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. O que é negligente na sua boca é também irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma muralha na sua imaginação. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para vergonha sua. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Com presentes, o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu futuro. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Glória a Deus, que gostoso, né? Provérbios 18 hoje veio, né? Trazendo muito esclarecimento, fazendo a gente lembrar de algumas coisas, não é mesmo? E algumas situações, não sei você aí, eu lembrei de várias coisas aqui. E olha que eu já li Provérbios 18 N vezes. E é assim mesmo, a palavra de Deus se renovando. Você que está chegando agora, bom dia, né? Cleide Rocha, Maristela, Kelly Cris, que Deus abençoe todos que estão também na nossa querida Igreja Amor em Cristo, aqui de Peruíbe, Guaraú, São Paulo, Litoral Sul, Paraíso Escondido, como eu falo. E também do Mulheres de Intercessão. Estamos fazendo essa transmissão aqui diretamente da TV Imergir em Cristo, a palavra de Deus alcançando vidas. E é através da sua vida que isso acontece, porque quando você compartilha, milhares de pessoas podem ser abençoadas por essa palavra. Lembre-se disso, viu? Você é importante para esse ministério. Amém? E eu sou Angelita Dias, meu esposo evangelista Marcelo, que está aí numa temporada de preparação, né? Você fala, cadê o evangelista Marcelo? Está se preparando, então você se prepare, porque vai vir aí fogo do céu, né? Em forma aí de palavra profética sobre as nossas vidas. É assim mesmo, às vezes passamos por períodos que a gente precisa se preparar, né? Kelly Cris, peço orações, estou preocupada, pois eu e meu filho Leonardo, de 6 anos, estamos muito gripados e eu com a garganta ruim. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Kelly, receba a tua cura neste momento e creia que ainda hoje, você e seu filho
estarão bem para a glória de Deus. Mas você precisa crer. Amém? Glória a Deus. Amém. A prima Dorothy e o filho Rodrigo estão com Covid. E assim como Deus curou meu esposo Kelly 3 vezes, 3 vezes, Ele vai curar também a sua prima e o filho dela, o Rodrigo, amém? Mas a gente precisa crer. E vamos crer aqui que realmente essa palavra vai entrar no nosso coração nesse dia, né, Vânia? A paz do Senhor, que Deus abençoe, bom dia. Então vamos lá. Toda vez que buscamos satisfazer ao nosso próprio coração, ao nosso próprio desejo, é porque na verdade a gente está numa visão de se isolar. É o meu esposo, bom dia, meu amor. Glória a Deus. Ele não suporta o frio e eu gosto do frio. Por isso as carinhas aí congelante. Te amo muito. Eu tava falando pra ele, só gosta do verão quem gosta de sair, quem gosta de ficar em casa, gosta do inverno porque é gostoso ficar em casa, né? Um casaquinho, um chazinho. Aí ele, tá, agora eu entendi. Glória a Deus. Vamos lá? Toda vez que nós buscamos satisfazer os nossos próprios desejos, significa que a gente verdadeiramente está se isolando. Lembra da grande família que eu falei há dias atrás, falando sobre essa questão de que somos todos participantes da mesma família? E, na verdade, mesmo os ímpios que abriram mão da fé, eles também fazem parte, porque Deus não se agrada da morte deles e nós precisamos ajudá-los também com o nosso exemplo, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Com o nosso exemplo, trazer essas pessoas para Jesus, mostrar para eles que vale a pena ser cristão, vale a pena ser fiel a Deus, que vale a pena, né? Mesmo com tanta coisa acontecendo aí por causa do fim dos tempos e apocalipse acontecendo, né? Então, olha só. Na verdade, nós estamos, quando a gente se isola, é como se nós quiséssemos sair dessa grande família. E aí a gente está procurando o quê? Só satisfazer o bel prazer. Sem uma visão de servir, sem uma visão de coletivo, sem uma visão de o que né, eu posso fazer para ajudar o outro. Tá? Então, ele se insurge contra toda sabedoria, porque a sabedoria, então, certo, nos faz entender que ser sábio é ser bom. Ser sábio não é desejar as coisas só para si mesmo, mas para todos. Será que os meus sonhos, será que aquilo que eu desejo alcança mais pessoas? Será que é o que nós chamamos no coaching, na psicologia positiva? Será que é ecológico? Quer dizer, será que a minha meta, o meu objetivo pode ajudar outras pessoas? Então essa visão é uma visão de quando você realmente consegue responder essas perguntas, isso significa que você está muito mais próximo da sabedoria do que de uma vida de impiedade, porque existe realmente um desejo de cooperar, de ajudar, né? E aí você começa a saborear o que é realmente ter sabedoria. É muito interessante porque o verdadeiro sábio, ele nunca está assim, ele nunca para. Ele sempre está buscando mais estratégia, mais sabedoria, mais conhecimento. Ele tem prazer nisso. Agora o tolo não. O tolo ele não gosta. Ele não sente prazer. Ele vê como algo cansativo, bobo, que não vai gerar o prazer que ele quer, que é só para ele, não é mais para ninguém. Né? Então o tolo ele não tem prazer em buscar a sabedoria. Então presta atenção se você tem prazer ou não, para você se encaixar aí e entender em que categoria você consegue se encaixar. Você que está aí acompanhando todo dia, está buscando, e isso é maravilhoso. Então você sente prazer em ouvir a palavra. Você percebe que não é a grande maioria,
que sente prazer em buscar a palavra. Agora também você se lembra como é que foi lá na Arca de Noé? A quantidade de gente que ficou para fora, né? Quantos apoiavam realmente Noé, não é mesmo? Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, né? E aí na hora de fechar lá as portas, os animais entraram e aquela loucura, né? No sentido de meu Deus, aquele desespero, né? E o dilúvio estava vindo e o povo, né? Ai, aí que despertou, só que já era tarde demais, não é mesmo? Foi só ali aquela meia dúzia que era Noé, seus parentes ali, tchau e benção. Tá entendendo? Então imagina, meditar na palavra de dia e de noite, como eu sempre prego aqui, é como uma arca de Noé, que você já entrou e aí não vai mais sair, né? Vai ficar para aproveitar. Jesus está voltando, gente. Ele é a nossa arca, né? Agora, né? Jesus está voltando. E é na palavra que nós, como se a palavra de Deus, que é, não é se fosse, né? Ela é as portas dessa arca, né? E eu louvo a Deus pela sua vida. Talvez você não esteja assistindo no ao vivo, agora eu estou ao vivo, tá? São 7h25. Dia 26 de maio, aniversário da minha sogra. Parabéns, dona Marlene, que Deus abençoe. Amo demais a minha sogra, a gente se dá muito bem, para a glória de Deus, somos amigas mesmo. E eu tô ao vivo, tá, gente? Mas você aí que vai assistir mais tarde, ou outro dia, ou sei lá quando, né? Que essa palavra ela vai percorrendo o mundo. Pode ter certeza que o Senhor tem grandes coisas para você e através dessa palavra você está entrando na arca, né? E aí eu tô falando disso exatamente por causa do comecinho, meu Deus do céu, se eu for falar versículo a versículo aqui, a gente vai ficar até amanhã, né? Eu já falei que cada versículo dá uma pregação. Oh, glória a Deus, Kelly, aniversário de casamento de 9 anos, glória a Deus. Então, olha só, o tolo não tem prazer na sabedoria. Então, vamos buscar a sabedoria, não é mesmo? E aí ele vem falando sobre a questão do ímpio. Acho que Deus tirou aqui Provérbios 18 para falar um pouco mais do ímpio e do tolo, né? E fala um pouco sobre essa questão da amizade. Fala sobre o poder da palavra, que a língua, né, tem poder, acho que tá mais lá pro final, né? Fala sobre essa questão da língua. Eu já vou chegar lá já, daqui a pouco a gente já, que aí eu consigo falar ela direitinho aqui para você. E teve um versículo aqui que me chamou a atenção, meu Deus do céu. Ontem ele falou a mesma coisa. Acho que é pra gente prestar atenção, hein? Não é bom favorecer o ímpio e com isso fazer o justo perder a questão. Lembra que ontem nós falamos sobre isso? Então Provérbios 17 também fala sobre isso. Que não devemos passar a mão na cabeça do ímpio. E aí com isso a gente acaba fazendo o justo perder. Isso é sério, tá? Porque se Deus está falando aqui é porque nós corremos esse risco. Tudo bem? E é óbvio que quem faz isso se encaixa, se enquadra no padrão do ser tolo. E ele vai gerar contenda e ele vai açoitar com a sua boca, como está aqui no versículo 6. E ele vai sofrer uma destruição, a sua alma começa a ser minada. Ele chama para perto dele hostes e potestades, porque quem veio para matar, roubar e destruir? O diabo e os seus comparsas, né? Seus demônios. E aí Deus fala que a boca do tolo é sua própria destruição. Ele vai ser destruído porque ele está chamando para perto dele, está dando legalidade. Sua boca é laço para sua própria alma. É a alma mesmo. É a alma que vai ser destruída. Presta atenção naquilo que você fala. Presta atenção no que sai da tua boca santa. Tá?
Olha só, ele ainda fala que o mexeriqueiro, sabe? O mexeriqueiro que gosta de ficar falando, se metendo em questões alheias, são como doces bocados. Se você não estiver vigilante, se eu não estiver vigilante, chega alguém e fala assim, ai, você soube, e papapá, e aí a pessoa começa a falar de um jeito que, se você não estiver vigilante, ou eu, a gente cai na cilada. Por quê? Porque o jeito que a pessoa chega falando é um jeito assim que instiga. É exatamente como está aqui. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. Quer dizer, se você der ouvidos, vai entrar. E aí, quando você menos perceber, você está ali junto. Não, nós temos que ser vigilantes. Quando nós ouvirmos, já pode repreender na hora. Ixi, sem medo de ser feliz. Meu filho, tá repreendido em nome de Jesus. Oxi, vai mexericar lá pro outro lado. Aqui não, seu ouvidinho aqui é santo. É que muitas vezes tem aquela coisa, né? Ai, e se ela não entender? Ai, e se ela ficar chateada? Aí você acaba fazendo o que tá falando aqui, passando a mão na cabeça do ímpio. Tá vendo? Então Deus, ele vai dando o passo a passo. Teve um dia desse que eu coloquei no título do programa, né? 28 passos para você ser feliz, porque eram 28 versículos que tinham no capítulo de Provérbios. Então vamos dizer assim, aqui Provérbios 18, ele tem nada mais nada menos que 24 passos para você encontrar a felicidade. É isso aí. Cada versículo desse é um passo a passo e ele explica como é que as coisas acontecem, certo? E tá do jeitinho que tem que se entender. Primeiro Deus te faz visualizar como é que é a vida do tolo, só para você lembrar. E aí ele mostra como é que a coisa começa, tá? E aí, se você não repreender, se você não chamar atenção, se você não se afastar dessa situação, você pode se tornar um negligente, tá? E ser irmão do desperdiçador. Meu Deus. Olha o passo a passo. Quem quer ser o negligente dentro da sua obra? Da obra de Deus, da sua vida? E aí ele nos lembra que só o Senhor é torre forte na nossa vida. Só Ele mesmo é que nos traz confiança e fortaleza. Aí no meio do caminho, da explicação. Tá certo? E só quem realmente busca uma vida de justiça, por quê? Porque tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Ele que é o justo juiz, somos justificados por Ele. Então, se nós realmente buscamos essa vida, nós encontramos refúgio na fortaleza que é o Senhor. E aí ele fala que quem busca fortaleza nas coisas daqui dessa terra, então assim, ou você busca, eu já estou falando já na lata direto, porque o que a gente está vivendo é fim dos tempos mesmo, é apocalipse, Jesus está voltando, mas não é para a gente desanimar, é para a gente ficar com a visão mais apurada. Então hoje você está vendo quem serve a Deus e quem serve a Mamon, hoje está mais nítido. Antigamente ficava aquela coisa meio embolada, a pessoa estava com um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Então ela estava mais assim, né? Estava tentando enganar, só ela mesma, né? Às vezes você até percebia as coisas acontecendo. Hoje não, hoje tá nítido quem serve a Deus e quem serve a Mamon. Então, se a pessoa não busca uma vida de justiça, como fala aqui no 10, né? No versículo 10, e encontra no Senhor a sua fortaleza, ela está buscando aonde? Está buscando aonde? Tá? Ela está buscando nos seus bens, nas coisas materiais, no glamour que o mundo pode dar, no dinheiro, na fama, no prazer. Então ela está buscando o quê? A sua cidade forte, como fala no versículo 11, né?
E aí ele ainda fala, e como uma muralha na sua imaginação, quer dizer, ele está imaginando que os seus bens é que vão lhe fortalecer. Mas aí ele vai se exaltar. Com certeza, porque ele não está vendo a sua fortaleza no Senhor e automaticamente ele vai o quê? Se exaltar e vai ser abatido. E diante da honra vai a humildade, quer dizer, então o Senhor está nos chamando ao quê? É um passo a passo. Então a pessoa deu ouvido para o mexeriqueiro, acabou se tornando um tolo. Passou a mão na cabeça do ímpio, fez o justo perder a sua parte. Quer dizer, não vai perder, né? Deus vai honrar o justo sempre. Mas aquela pessoa já está entrando numa vida de impiedade. Tá dando mais valor para os bens, para as coisas que ela tem, tá vendo a sua fortaleza nas posses. Tá fazendo suas escolhas. Ou ela serve a Deus, ou ela serve a Mamon. Certo? Ela tá começando a fazer suas escolhas. Começando não, ela já sempre fez. Né? E aí vai vir o abate, né? Então vai ser abatido. Outra coisa que me fez lembrar eu mesma. Olha, a Kelly tá falando, antes era religiosidade, mas acredito que era pela ignorância do saber. Entrou muito em questão, essa questão, o religioso, a religiosidade, são expressões para ajudar as pessoas a entenderem, né? Hoje não dá mais para viver isso. Não tem, não existe, já caiu por terra, entende? Não dá nem para fingir, tá? Religiosidade, que seria o apego aos hábitos e costumes, apego aos hábitos e costumes, resumindo é isso. São pessoas que se apegam aos costumes, né? De uma igreja, de uma seita. Tem muita seita por aí que se diz igreja evangélica, mas não é. É seita, né? Porque idolatra um profeta, né? Idolatra uma pessoa. Não, acabou. É o que a Cleide está falando. Não tem mais tempo. Não dá mais tempo, gente, para isso. Agora o negócio é: ou você serve a Deus ou você serve o Mamon, vamos embora. É isso aí. Como diz aquele rapaz lá do Instagram, que ele faz assim. É isso aí. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon e vambora. Certo? Então a religiosidade a gente já nem, né? Estamos vivendo os últimos tempos. Chegou a hora de escolhermos. Aí teve aqui um versículo. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para vergonha sua. Ixi, eu fazia isso demais. Olha como Deus é misericordioso. Eu fazia isso demais. E de vez em quando vem aquela... Opa, tá repreendido em nome de Jesus. E a gente vence os desafios todos os dias. Somos normais, né? Mesmo pregando, servindo, somos pessoas normais. Precisamos vencer os desafios todos os dias. O que é isso? O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a vergonha sua. A pessoa está explicando para você: fulana, olha só, deixa eu te explicar um negócio. Eu fiz um negócio, mas eu já sabia, quando você responde assim, sabe? Mas eu já sabia, eu sabia que não ia dar certo. Aí a pessoa fica assim: eu nem terminei. Eu nem terminei, não era isso que eu ia falar. Aí você, desculpa, né? Quando pede desculpa, né? Tá entendendo? É essa situação. Como eu fazia isso? Só quebrava a cara, só passava vergonha. A palavra de Deus é verdade, é fiel, é eficaz, é isso mesmo. Eu vou dar uns pulos aqui, tá bom? E aí você fala, Angelita, fala desse versículo que, olha, é forte, tá? Eu tenho que dar uns pulos aqui para a gente poder falar um pouco mais, né, da palavra aqui que o Senhor nos chama, né? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Meu Deus. Olha, puxando o gancho desse outro versículo que eu falei, né, de responder antes
ficar respondendo antes da argumentação terminar, isso pode também ofender o outro. Outras situações podem acontecer. Quantas vezes talvez você já tenha passado por isso? Você machucou alguém e está tendo dificuldade de reconquistar essa pessoa. Pode ser marido, pode ser filho, pode ser uma amiga, um amigo, pode ser um companheiro de trabalho. Não importa. Como é difícil. É a própria palavra de Deus que diz que é mais difícil de conquistar um irmão ofendido do que uma cidade forte. Aqui, talvez ele esteja se referindo a irmão, irmão mesmo, né? Irmão de sangue. Mas isso também acontece com amigos, com outras pessoas, com familiares. E é verdade. Muitas vezes eu já passei por isso. Para a glória de Deus, as coisas andaram bem. Foi desafiador, porque exige de nós um baixar a cabeça, se humilhar, reconhecer que errou. E isso mexe com a alma, mexe com o nosso orgulho. Porque lá naquela vez, lá naquela época, você se considerava na razão. E às vezes a outra pessoa se machuca porque ela é ferida. E ainda assim, nós necessitamos perdoar e pedir perdão. É por isso que é tão difícil. Porque envolve perdão, envolve quebra de orgulho. E isso dói a alma. Meu Deus, por que que dói a alma? Porque o pecado, ele é grosseiro sobre as nossas vidas. E as falhas, elas nos dão trabalho. Como seria bom se tudo da palavra caísse como uma luva, e a gente andasse em paz, mesmo num mundo onde jaz o maligno. Ele tem duas partes, esse versículo 19, porque ele fala sobre isso, que o irmão ofendido é mais difícil conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. E é verdade. Eu vivi por anos em contenda com algumas pessoas que trancaram as portas das possibilidades de um relacionamento feliz. E foi bem desafiador. Eu precisei muitas vezes me trancar no banheiro no momento que eu estava mais irada. Era o orgulho. E eu me trancava no banheiro e fazia assim, ficava brava. E o Espírito Santo, para com isso. O Espírito Santo falava para mim, sorria, levanta a cabeça, respira fundo e volta lá. E pergunta o que essa pessoa quer, o que ela precisa. E eu tinha raiva porque existia um controle de domínios ali naquela relação, naquela situação, e eu ficava irada. E o próprio Espírito Santo, eu tenho prazer de falar isso. Eu sempre tive a ajuda de muita gente, com bons conselhos, sempre prestei muita atenção. Mas ali era eu e o Espírito Santo, trancada naquele banheiro. E eu fazia isso algumas vezes durante o dia. Eu era bem teimosa. Ainda tem alguns resquícios, mas o Espírito Santo vai trabalhando, né, gente? Não estamos perfeitos ainda. Quando a gente tiver, aí Deus leva. Aleluia. E aí ele fala aqui, que era essa parte que eu queria chegar mesmo, que a morte e a vida estão no poder da língua. O que você profetizou hoje para o seu dia? Hoje eu estou esticando um pouquinho mais, porque papai está mandando, né? O que você profetizou para o seu dia? O que foi que saiu dessa sua boca santa quando você abriu seus olhinhos maravilhosos? A janela da sua alma. O que foi que você falou, hein? Lembra? Se precisar, fecha os olhos para lembrar. Aquele que ama o poder da língua, aquele que ama
a mágica que acontece quando nós falamos, comerá do seu fruto. Deus está falando aqui para nós das consequências da nossa boca. Toda vez que você fala para um filho, ah, menino! Você não está falando nada demais, né? Mas só a entonação. Eu sabia que isso ia acontecer. Ou quando você abre os seus olhos, mais um dia. Existe um poder na nossa língua que se chama a vida e a morte. Esse é o poder que está sobre a nossa língua, vida e morte. E quem ama isso, esse poder que Deus te deu, esse poder que Deus nos deu, comerá do seu fruto. Se você profetiza vida, você terá vida. Se você profetiza coisas ruins, Jesus, não vai dar certo, eu sei. Ai, eu não consigo. Ai de mim. Ai, que dor. Ah, Deus. Não. Toda vez que você fala tudo isso, a sua vida é de ai. Aprenda a profetizar. É desafiador. É como um soldado ferido no meio da guerra, no meio das trincheiras, machucado, com o braço sangrando, com fome, com sede, olhando para o céu e falando, vai dar tudo certo. E é isso aí, é assim mesmo. E dá tudo certo. É como naqueles filmes de guerra, o soldado todo machucado, voltando com as suas faixas, seus curativos, voltando para casa e abraçando sua esposa. Dá tudo certo. Dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Carrega isso no teu coração, na tua mente, nos teus pensamentos. Que você possa falar, que da tua boca saia esperança, confiança, consolo, amizade. Um homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, para a gente encerrar. Mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Às vezes você se sente sozinho, precisando de amigos. Eu e meu esposo, a gente sempre está aqui para ouvir, para conversar. Talvez a gente seja muito falho, somos seres humanos. Às vezes a gente demora para responder. Mas com certeza Deus não vai te desamparar. Com certeza Deus, Ele já colocou alguém no seu caminho. Presta atenção. Talvez você não esteja enxergando. Existe sim amigos que são mais achegados do que o irmão. Eu amo os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, Daniel e Felipe. Amo demais eles. Tivemos épocas que a gente conversava mais quando a gente era adolescente. Verdadeiros amigos. Era muito bom. O tempo vai passando, a gente vai conhecendo outras pessoas que também casa, tem filho e tudo mais. Acontece, né? Isso não quer dizer que você não vai amar o seu irmão de sangue ou sua irmã de sangue, não. Mas realmente tem amigo que é mais achegado do que um irmão. E eu tenho amigos que são mais achegados que um irmão, para a glória de Deus. Amém? E que você também sinta-se abraçado nesse dia, assim como eu estou me sentindo, abraçada nesse dia pelo Espírito Santo. Porque Ele tem sim, como disse aqui a nossa amada Sônia Roseli, que o nosso dia seja de boas colheitas, pois cada um colhe do fruto que planta. Aprendamos a plantar para ser feliz na colheita. Simples assim. Amém? Simples assim.
Então faça uma boa plantação no dia de hoje. E eu quero que no final do dia você possa mandar uma mensagem para mim e falar: Angelita, que maravilha, meu dia foi abençoado. Amém? Quero orar por você, para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigada por essa palavra, obrigada por esse ensinamento. Obrigada, Senhor. E eu te peço, Pai, que essa palavra fique no nosso coração, aquecendo a nossa alma nesse dia. E eu te peço, Senhor, por cada um dos teus filhos e filhas que estão necessitando, Pai, de algo especial, de uma providência financeira, de uma providência, Senhor, numa estratégia da sabedoria, Senhor. Senhor, coloca as tuas mãos sobre os casamentos, sobre, Senhor, a vida familiar, sobre os relacionamentos. Senhor, sobre essa relação dessa mãe com esse filho, desse pai com essa filha, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor entre com cura no corpo, livrando o teu filho de toda enfermidade, toda dor física, que venha o refrigério da tua presença, do teu poder curativo sobre as nossas vidas. Senhor, entra, Pai, com cura na alma, livrando os teus filhos de vícios emocionais, de dores, tristezas, depressão, que venha a alegria, o contentamento, a tua força, a ousadia, a alegria, Senhor, de estar na tua presença, a alegria, Senhor, da salvação, a alegria, Senhor, da tua volta. Senhor, que possamos todos aqui fazer a diferença neste mundo, que possamos verdadeiramente fazer o papel que o Senhor quer que a gente faça, que possamos verdadeiramente cumprir com tudo que o Senhor já determinou sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos. Quem chegou aí agora, glória a Deus, Kelly. Vocês são bênçãos em nossas vidas. No momento vocês, sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Eu também. Amém. Glória a Deus. Eu sou muito grata à vida de cada um de vocês que fazem parte da nossa caminhada. Todo dia quando eu vou orar, 12h e 6h da tarde, eu oro de manhã e eu oro à noite. Eu sempre falo, Senhor, abençoa a vida de todos os nossos companheiros de caminhada. Quando eu falo assim, eu estou falando de vocês. Estou falando de cada um de vocês, que muitos podem querer ajudar até financeiramente. Tem gente que às vezes fala para nós, puxa, queria tanto ajudar vocês no ministério e tal, mas eu não posso. Não tem problema. Só de você compartilhar essa palavra, você já está cooperando com o nosso ministério. O nosso ministério é a Emergir em Cristo. O nosso ministério é esse chamado online. Amém? E a gente coopera com a Igreja Amor em Cristo, porque nós amamos demais a pastora Beth e o pastor João, que Deus colocou no nosso coração para a gente amar muito. E cooperamos ali na igreja deles e fazemos a transmissão no canal deles também, porque nós amamos demais eles. E também temos um ministério Mulheres de Intercessão, que foi um ministério que Deus colocou aqui nesse coraçãozinho, para eu estar ajudando mulheres cristãs a superarem todas as suas dificuldades. Amém? E eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém já disse que te ama hoje? Se ninguém disse ainda, lembre-se que Jesus todos os dias diz para você: filha, eu te amo, filho, eu te amo. E eu quero que você se lembre que nós também amamos muito você. Não se esqueça, Jesus está voltando. Breve virá e não tardará. E pode ser hoje, hein? E se ele não voltar hoje, amanhã estaremos aqui de volta, se Deus disser que sim. Amém? Beijo para você, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um dia extraordinário na presença de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.